Saudações e bom dia. Em Goiás, 10 para 6 da manhã dessa sexta-feira, 4 de agosto do ano da graça de 2023. Não existe nenhum motivo para a gente levantar tão cedo. Na verdade, o que a gente quer é aproveitar o amanhecer, né? Porque é uma experiência única, gente. Quando ainda tem, tá vendo? Algumas estrelas, poucas no céu. Essa cor entre rosa e violeta que eu acho magnífica. E a silhueta das árvores. Porque uma coisa interessante sobre a vida é que a gente não pode simplesmente passar por ela, sabe? Ela é um bem muito precioso. Muito precioso. Aí de noite a gente enxerga mal os arames. Então, peraí, eu vou deixar um pouco de sal aqui no coxo, que ao subir as vacas vão vir atrás de mim. Ela sabe que tem sal. Pronto. A gente só quis aproveitar esse horário que é o mais bonito do dia. Eu gosto do crepúsculo também. Mas o crepúsculo é uma coisa assim meio... não sei. Quase que levemente depressivo, porque é o fim. O amanhecer não. O amanhecer... todas as possibilidades são colocadas na mesa. Né? Todas elas. Então vamos andar um pouco. Só para aproveitar, só para poder mostrar para vocês um dia bonito. Não é que... olha lá a lua. Cara, isso é tão... uau! Os galos cantando. Não é que... poxa. O oeste está lá para frente. O oeste, onde o sol se põe. O leste, onde o sol nasce. Vamos ver se a gente caminha na direção do leste. Não dá para ver o sol despontando por causa da posição disso aqui. Nós estamos num vale. E o alto do vale está na rodovia. Então, e é plano. Quem conhece Goiás sabe. Esse é um estado normalmente bem plano, alto. Que está uns 850, 860 metros de altura. Mas plano. De toda forma, vamos aproveitar. Olha o cheiro, gente. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Não sei por que cargas d'água, mas especificamente nesse horário, a gente sente o cheiro combinado das folhas, das flores. É uma lástima que eu não possa passar para vocês. O perfume do cerrado. Eu amo o cerrado, gente. Tá, isso aqui não é um cerrado, né? Porque... mas quem fez a pastagem tomou cuidado de deixar as árvores. Isso não incomoda o capim. Pelo contrário. Certo? Crescer um pouco e meio de sombra deixa ele mais saudável para o gado. E é melhor para o gado porque ela não fica pastando debaixo do sol. O ambiente original das vacas é a asa, né? A única raça de gado cuja origem é o auroque europeu é a quianina. E os gados africanos têm origem no auroque africano. Então, eventualmente, a grande maioria, pelo menos as que tem no Brasil, de raças de gado, tem origem no auroque asiático, que vivia em prados como esses. Não é um animal de campo aberto, certo? É um animal que vivia em prados como esse.
E no caso do gado zebuíno, isso é mais verdadeiro ainda. Existem savanas. A jungle indiana é uma savana florestada, tipo isso aqui. Então, nesse tipo de terreno, o gado se sente muito à vontade. Olha lá, o gatinho. Não dá para vocês verem? Ah, dá para ver a manchinha. A gatinha tá atrás de mim. Ela me acompanha. O nome dela é Gordinha. Ela me acompanha como se fosse um cachorro. Olha lá, ó. Muito bonito. Mas enfim, vamos dar uma passada sobre como anda geopoliticamente o mundo hoje, pelo menos na hora que eu fui deitar. Kiev ontem estava no 8º dia seguido de constantes bombardeios por parte da Federação. Esses constantes bombardeios não incluem alvos civis. Não é o que os americanos fizeram na Jala, não. São bombardeios contra alvos militares. Existe um problema que covardemente as forças da AFO, né? Elas se escondem em meio de alvos civis. Elas se infiltram em escolas, em prédios residenciais, em hotéis. São covardes. Mas a Rússia identifica e, usando mísseis de precisão, simplesmente acerta. Certo? Então, isso tem sido feito há mais de um mês. Mas o bombardeio está especialmente denso há 8 dias, 9 com hoje, né? Os russos estão debruçando mesmo sobre Kiev. Não só sobre Kiev, na outra ponta da frente de batalha, Odessa. E esses dias eles, inclusive, bombardearam Ismail, a capital formal da Bessarábia. Capital informal, né, da Bessarábia. A Bessarábia é uma parte do oblast de Odessa, a parte sul, em que mais do que russos e ucranianos habitam lá, russos e bessarábios. Bessarábia é um povo de origem túrquica, certo? Povo de origem túrquica, tem muita gente, inclusive no Brasil, de origem Bessarábia. Porque historicamente, tanto a Bessarábia quanto a Odessa foram habitadas por judeus. Um grande número de judeus. Os que conseguiram escapar dos nazis, olha que coisa linda, gente. Pelo amor de Deus, que coisa bonita. Os que conseguiram escapar dos nazis, muitos deles migraram para o Brasil, certo? Então a Bessarábia é um local que, digamos assim, é ancestral para populações brasileiras. A Clarice Lispector, salvo engano, é daquelas bandas. Olha lá, ó. O gado, ele tá lá. Já acordou. Reparem que ontem ele ainda estava dormindo. Mas o dia tá tão bonito e amanheceu tão mais quentinho que ontem que... Olha só, gente, que coisa magnífica. Vejam amanhecer. Às vezes você mora em cidade, né? Cidade grande não tem bem um amanhecer. Cidade grande não tem, não. Infelizmente, os prédios, né? Como disse o Caetano Veloso, a dura poesia que mata e destrói coisas belas. Ela eventualmente roubou amanhã. O gado já tá aqui atrás de mim, porque imagina corretamente que eu já coloquei comida para eles. Ah lá, para não falar que as vacas estão tudo guardadas, já tinha uma
deitar. Nossa. Mas como eu estava dizendo esses dias para trás, né? Não só ontem. Ismail foi pela primeira vez atacada pela Federação Russa. Mas Ismail, deixa eu filmar mais um pouco aqui antes de eu descer, só para a gente acompanhar um pedaço do nascer do sol. Ismail tem um quê de recado, porque os Bessarábios são túrquicos. E o Erdogan estava muito agitado esses dias, muito agitado. E o Erdogan, quando fica agitado, ele faz merda, ele fala merda. Ele precisa ser trazido de volta à realidade. Então o ataque russo a Ismail, acredito que lembrou o senhor Erdogan como as coisas são. E aí ele ficou mais calmo, né? As manifestações pró-ocidente dele amuaram muito. Ele ficou mais tranquilo. Então foi bom, foi bom. Ele vendo o que os russos fizeram, se lembrou de quem os russos são. E aí ele ficou mais calmo. Isso é bom manter o Erdogan um sujeito errático, né? Como é que se fala em estatística e economia? Estocástico. Numa situação mais estacionária é bom. Então, cara, eu não sei se dá para vocês verem, né? A silhueta e tal. Eu acho isso magnífico. O perfume, a paz. Não tem nenhum vento. Nenhum vento. Os nossos irmãos hinduístas chamam esse primeiro vento da manhã de prana. É o vento da vida. Só que ele já veio. Prana é quando o sol está começando mesmo a se levantar, a se erguer, né? E esse momento já passou. Então agora é só uma paz muito silenciosa. Dá para ver os pássaros dessa matinha aqui. Os galos daquela sede lá na frente. Os galos daquela outra sede. Tem uma sede mais para lá. E tem um sítio. Então são 4 conjuntos de galos cantando. Eles se ouvem mutuamente. Nessa paz absoluta e sem vento. O carcarejar dos galos vai longe. Olha lá, ó. Como se a paz pudesse ser transmitida. É o Wi-Fi da natureza. É essa paz absoluta, no qual é bom ficar absorto de vez em quando. Deixa eu descer. A gente perde a visão do nascer do sol, que é magnífica, mas vai vendo as coisas clareando aos poucos, enquanto a gente fala sobre o dia, né, de ontem. Então, ontem, aqui ao descer, o gado desce automaticamente. Como eu disse, ele me associa ao sal, então ele vai me acompanhar. Os russos estão... Teve um vídeo, inclusive eu postei ele aqui, de um T-90 Armata, liquidando sozinho 7 blindados ucranianos, alguns de fabricação americana, de fabricação britânica. Um derrubou 7. Não foi ataque de artilharia no sentido de míssil, não. Não, foi tanque contra tanque. Só que o russo derrubou 7. Então, fica muito evidente, aquilo foi um golpe psicológico de propaganda devastador. Porque se um tanque, se um blindado russo liquida 7, a coragem que os coitados dos ucranianos, ou os safados dos mercenários, têm, diminui bastante. Né? Enfrentar a Rússia, aliás, nunca foi muito esperto, né? Nunca foi muito inteligente enfrentar a Rússia, né? Países muito mais fortes se for. Então,
quem era a Ucrânia na fila do pão, né? Ela acreditou na mesma conversa fiada que a Geórgia acreditou. Ó, os Estados Unidos vão nos apoiar e não sei o quê. Claro, olha lá o gato, ó. Gente do céu. Ele ficou espertinho. Ele vem comigo e aí ele fica de olho nesse matinho para ver se acha algum rato. O rato do cerrado, gente, é uma força da natureza. Ele é pequenininho, mas ele é muito perigoso. Porque as fezes dele, a urina, é vetora do antavírus. E a antavirose manda para o plano espiritual 3 em 4 pessoas que, né, são contaminadas. Tinha um professor fantástico, um ser humano extraordinário, na Federal de Goiás. Ele era do departamento de literatura, de letras, né? Chamada Braz José Coelho. Inclusive escrevia alguns livros e tal, era um poeta, um intelectual, né? Um ser humano incrível. E um dia ele tinha uma casa num bairro, perto de uma das represas. Catalão tem muitas represas. Nós moramos numa cidade seca. O ar é muito seco. Vocês não têm noção, gente. Essa noite, levantei 3 vezes. E basicamente levantei porque a minha garganta estava absurdamente seca. Levantei para tomar um pouco d'água, sabe? Incrível isso. O ar é mesmo muito seco nessa. Quem já morou em Brasília, por exemplo, porque quase ninguém morou em Catalão, né? Fala sério. Mas em Brasília muita gente já deve ter morado ou visitado, sei lá, sabe do que eu estou falando. Tanto que o ar fica seco. Então, Catalão tem muitas represas. A municipalidade, várias administrações diferentes, vem fazendo parques e represas. Hoje são 3, 5, 8... São 9 represas. 9. Nós ainda não ganhamos o suficiente para isso, mas assim que... Bom, o YouTube tá com dinheiro meu, né? Quem sabe um dia ele devolve. E sei lá, eu quero pagar Uber só para chegar nesses lugares, sabe? E eu poder mostrar para vocês que, tá, minha cidade é complicada, tal. Quem sabe, quem conhece sabe, né? Isso não é um elogio. Mas ela é muito bem arborizada. Era mais, né? O nosso prefeito não gosta muito de árvore. Mas ela tem muitos parques. E parques com lagos artificiais e tal, com represas. Então fica muito bonito. Manter a vegetação, faz uma vegetação nova, cheia de ipê, pau-brasil e tal. Então são parques muito bonitos. Então as pessoas com mais posses, elas moram perto dessas represas. Historicamente é assim que funciona. Vocês sabem como é que funciona o espaço urbano. Quem tem mais dinheiro mora em lugar melhor. E o melhor lugar para morar na cidade, onde a umidade relativa do ar cai abaixo de 10%, é perto das represas. O professor Braz tinha uma casa perto da represa. E tinha tipo um depósito. Ele era além de poeta, intelectual, professor universitário, ele gostava de fazer as coisas dele, né? As coisas de homem. Não pode ver uma madeira, um pedaço de ferro quieto, que né, você tem um equipamento. Eu mesmo, se eu tivesse, faria essas coisas. Todo homem gosta, gente. Quer dizer, não sei hoje em dia, né? Eu moro na cidade do interior, não sei. Acho que quem mora em cidade grande não gosta. Mas numa cidade pequena, todo mundo gosta. E aí ele tinha uma casa de depósito. Um dia foi ele e o filho limpar a caixa de depósito. E nessa tinha urina de rato seca. E o filho respirou. Infelizmente, a antavirose tirou mais uma vida nessa ocasião. Olha lá, ó, tá vendo? Eu venho e as vaquinhas em fila indiana. Vai, peraí, eu tô vendo só 6. Cadê a 7ª? Ah, tá lá atrás a lerda. É a malhada. É sempre mais... Então assim, essa pretinha é a mais esperta das 7. É a primeira que chega. Então a antavirose ela é encontrada no sudeste de Goiás, né, na região da margem da Estrada de Ferro, e na província de Santa Cruz, na Bolívia. São os 2 lugares do mundo onde o antavírus
existe. E infelizmente o filho do professor ainda não resistiu. É uma doença respiratória. Ela ataca os pulmões, ela dissolve os pulmões. É uma coisa horrorosa. E aí ele não resistiu. Foi horrível porque era um excelente ser humano per si. E filho de um ser humano melhor ainda. Então a cidade inteira sentiu a dor do pai, né? Foi... Perder um filho, eu acho que deve ser uma experiência devastadora. E perder o filho por uma doença que existe em 2 lugares do mundo é horrível. Porque é como se o destino zoasse com a sua cara. Infelizmente, isso acontece. O professor Braz até viveu algum tempo. A esposa dele não. Acho que para a mãe é mais devastador do que para um pai. Enfim, a Rússia segue com a sua estratégia de fazer bombardeios de precisão, ataques de precisão. Ela não atinge alvos civis, ela não busca alvos civis, não faz igual os Estados Unidos ou a entidade sionista, naquelas operações choque e pavor, chumbo derretido, que destrói tudo, e aí a imprensa não dá um pio, não fala nada. Karbala foi destruída 2 vezes, né, nas 2 guerras do Golfo, e nada da CNN, da BBC, da Deutsche Welle, da TV France, falar alguma coisa, você fez... Não deram um pio. Agora, sem um pedacinho de míssil, que às vezes nem russo atinge um edifício civil, nossa senhora, é maior escândalo. É Putin, o genocida, não sei o que. Mas a imprensa, nós já falamos muito sobre ela, o que ela vale, né? É o que o gato enterra na caixa de areia. É isso que ela vale. E ela faz parte, não é que ela trabalha por um dos lados, né? Ela faz parte do aparato de um dos lados, que é o Ocidente, né? Essa coisa horrorosa que tem que ser extinta. Deixa eu alimentar as galinhas, gente. Elas estão com fome. Pronto, as bichinhas estão comendo, as que estão lá dentro trancadas também. Então faltam os cães e os peixes. Os peixes só mais tarde, porque, né, a gordinha também já comeu. Então é isso, os russos estão usando a estratégia deles, né? Que é basicamente usar a vasta superioridade tecnológica, que realmente é grande. O episódio do tanque T-90 contra 7 blindado das forças da OTAN mostrou que a superioridade tecnológica russa é absoluta na terra, na água e no ar. Olha os curicacos, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Estão escondidos no meio dessas árvores. Mas voltando ao caso, as coisas são do jeito que a Rússia gosta. Ela não está perdendo homens praticamente, infligindo perdas devastadoras para a OTAN. Isso é importante porque no caso da guerra total, é muito importante que a OTAN já não tenha mais equipamento, munição, arma e mão de obra. Então, se a OTAN está mandando tudo isso para ser eliminado no fronte ucraniano, né? Bom, olha lá, ó. Olha lá os curicacos. Bom para a Ucrânia, que vai nazificando. País nenhum do mundo é bom com o nazi, com fachos, né?
O Brasil está passando por esse processo de limpeza e o país vai ficando melhor, os ares vão ficando cada vez mais respiráveis. É ruim o método que a Ucrânia escolheu, né, para ser desnazificada. Mas isso é uma escolha do ator lá, né, do Danilo Gentili, ucraniano. Uma escolha dele, então, né, o que a Rússia pode fazer? A região precisa ser desnazificada e é um trabalho que os russos fazem com bastante competência há bastante tempo. Desnazificar europeus. Né? Mas é isso, gente. Eu não quero que o vídeo fique muito grande, não. E tenham todos um bom dia. A gente volta. Certo? A gente volta. Até mais.